Aí, Caim, olha nós aqui, ó. Tá vendo como a gente chegou aqui junto? Ah, aí sim, hein? É uma honra para mim você ter aceitado participar, e eu vou até falar disso aqui, mas primeiro, boa noite aí para todo mundo que está nos assistindo. Secretário, à medida que o pessoal vai aparecendo aqui, eu tento sempre mandar um abraço. Ah, Quem legal. entrar que for do seu conhecimento também sinta-se à vontade para mandar um abraço na fala. Quem tiver perguntas, fiquem à vontade também, a gente vai tentando administrar aqui nosso tempo. A gente conversa 45 minutos. O pessoal está falando que você está atrasado aí, secretário, então vou pedir para você dar o seu primeiro boa noite e falar por que você atrasou aí, para o pessoal que está bravo com você. Gente, boa noite. Primeiro que eu tô um pouco atrasado. Eu entrei às 8h03, né? Às 23, o cara me mandou uma mensagem às 19h58, falou, a gente entra em 5 minutos. Eu esperei dar os 5 minutos. Não fiquem bravos porque eu estou aqui, não preciso estar. Estou aqui à disposição do Caio. É um prazer poder participar da live do Caio. Essa live hoje vai bombar. Vai bombar mais que o Bruno Marrone. Sabe que eu tenho a agradecer muito ao secretário João Farias, que ele é uma pessoa que acompanha as lives que a gente vem fazendo, desde a época que eu estava fazendo pelo PSDB Ipiranga no ano passado, no decorrer da campanha, eu fiz uma série de lives e ele sempre foi um assíduo espectador. Esse ano a gente está na 13ª edição do Caio Luz e Prosa, e ele também sempre participa, e eu fico muito honrado com essa sua visita aí a nossas conversas, secretário. E eu queria começar falando de live mesmo, porque assim, quando secretário da habitação, você tinha um modelo de lives que para mim é referência na cidade, assim, né? Aquela coisa que você conversava aqui ao vivo com o pessoal e abria para a população falar. Eu achava aquilo sensacional. De onde veio a ideia? Conta um pouco disso para a gente. Então, a pandemia fez a gente aprender um monte de coisa, né, cara? Essa necessidade de manter contato com as pessoas, mas de forma distante, em especial através das redes sociais, dos meios de comunicação, do celular, do WhatsApp, fez com que a gente pensasse alternativas para, na prefeitura, continuar em contato direto, principalmente com aquele público da habitação. Eu vi que o Peixe, presidente do Habitat, queria mandar um abraço para ele. A gente estava mantendo o cargo permanente, principalmente para aquelas pessoas que estavam aguardando aí a unidade habitacional. Foi quando eu decidi, né, aproveitar esse espaço novo que se criou no Instagram, que é a possibilidade da realização de lives, e dialogar com os mutuários da Secretaria da Habitação, com os beneficiários dos programas habitacionais, né, para passar informações de cronograma de entrega, para tirar dúvidas sobre o dossiê da Caixa Econômica Federal, e a gente acabou criando uma cultura de, pelo menos a cada 15 dias, fazer uma live. Tivemos o privilégio, tive aí, acho que uma das poucas pessoas que teve o prazer e a honra de fazer uma live com o nosso grande prefeito Bruno Covas. Uma live, diga-se passagem, bombou, à época batemos mais de 1.400 participações, foi um negócio muito legal. Eu tenho guardado na memória do meu celular essa live que eu fiz com o Bruno, que foi algo muito legal. Mas foi isso, acho que a pandemia fez com que a gente criasse novos instrumentos para manter aí o contato com as pessoas. E a live, com certeza, é uma delas, por isso que eu acompanho a tua, acho muito legal, parabéns pela iniciativa. Quem sabe eu volto aí em breve retomar as minhas lives tratando de assuntos variados, porque eu não sei se você sabe, eu já fiz televisão, então eu sou bom para entrevistar também, tá? Ah, é? Então antes de perguntar dessa sua experiência na televisão, só comentar que o pessoal tá dizendo aqui que seu áudio tá falhando um pouco, e para mim também tá, mas eu Tá? não sabia se era pessoal comigo, mas o pessoal falou aqui nos comentários. Tá. E antes da gente... Melhorou? Fala, conta uma história pra gente. Não, na verdade, eu vou te fazer a pergunta, e aí a gente vai Tá descobrir se bom. melhorou. Antes de voltar às lives, é que eu achei muito importante essa colocação sobre o Bruno Covas, porque eu acompanhei essa live que o secretário falou. E uma das perguntas aqui que eu iria fazer, e talvez seja o momento apropriado, é: conta um pouco da sua relação com o Bruno Covas pra gente. Tá. Então, e aí se o áudio estiver ruim, você me fala, tá? Porque eu estou postado numa orquídea que eu dei para o meu loirão, para minha esposa. Eu estou usando a orquídea aqui como referência para o celular ficar em pé. Tá bom o áudio agora? Tá melhor? Deu uma pequena falhada, mas tá bem melhor, dá pra seguir.
É assim, a minha relação com o Bruno é uma relação curta, Caio. Eu não conheço o Bruno pessoalmente há muito tempo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Bruno em 2018, logo que o Bruno assumiu a prefeitura. Eu fui convidado para assumir a Secretaria Municipal de Esportes, logo que o Bruno se tornou prefeito, isso já em maio de 2018, e foi a partir desta ida para a Secretaria de Esportes que eu comecei a ter uma aproximação, ter o Bruno como uma pessoa do cotidiano. Até então eu conheci o Bruno Covas como deputado, como secretário de Estado, enfim, como liderança política em ascensão, em especial no estado de São Paulo. Já era uma pessoa que eu admirava muito, né, mas não tinha tido ainda o privilégio de poder conviver com ele, né? Isso começou a partir de junho de 2018, quando eu assumi a Secretaria Municipal de Esportes, se estendeu até, infelizmente, o seu falecimento. Depois eu tive o privilégio de ser secretário de Habitação por quase 2 anos. A minha passagem no esporte foi uma passagem curta, né? E assumi agora a Secretaria Executiva de Abastecimento, infelizmente, né, sem poder ter o Bruno na linha de frente dos nossos contatos na prefeitura. Mas eu quero aqui fazer um testemunho que o Bruno foi uma das melhores gratas surpresas da minha vida, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que era um cara que tinha tudo, mas tudo mesmo para fazer uma carreira política meteórica, histórica e extremamente consistente. O Bruno era de uma inteligência privilegiada, de uma capacidade de discernimento fora do comum. Poucos políticos que eu conheci, eu já conheci muitos, né? Tinha capacidade de extrair das pessoas o melhor que elas tinham. O Bruno tinha muito disso, né? Ele conseguia enxergar de forma muito clara, né, o potencial de cada um que estava ao lado dele. Ele sabia explorar da melhor maneira possível, né? Conhecia os defeitos e sabia das qualidades. E se concentrava na qualidade de cada pessoa que estava do lado dele. Por isso que o Bruno é um líder que vai ficar marcado na história da política brasileira. É um cara que deixa um legado sem dimensão, né? Nos deixa também uma tristeza imensa, porque foi muito novo, um cara com 41 anos de idade, completados pouco antes do seu falecimento. Deixa muitos amigos, deixa um filho ainda na adolescência, mas também nos deixa um aprendizado fundamental no momento que a gente vive tanta intolerância na política, né? A arte do diálogo é a essência da democracia. E ninguém melhor que o Bruno sabia praticar a arte do diálogo. O Bruno era capaz de conversar com pessoas da extrema-direita e da extrema-esquerda e colher de ambos os lados algo bom que pudesse, de alguma forma, servir, inclusive, para ajudar o próximo. Esse era o espírito do Bruno, e é com essa lembrança que eu vou carregar aí pelo resto da minha vida, essa experiência maravilhosa que eu tive de trabalhar com um cara igual ele, um guerreiro. E eu sei que você, que também tem uma relação antiga com o Bruno, deve compartilhar aí um pouco disso que eu estou compartilhando aqui com você. O Bruno é um irmão que eu conheci há pouco tempo, mas que vai durar para sempre. Eu agradeço aí compartilhar essa sua experiência, secretário. Muita gente aqui que mandou mensagem quando você falava, relembrando aí o Bruno. Acho que bem bacana a gente trazer essa lembrança. E acho que bem importante que tenha sido assim no começo, até nos dar uma tranquilidade para si. Nós dois estamos com moral. Acabou de entrar o meu loirão aqui, minha esposa, entrou a Bárbara, minha filha. Estou só vendo o povo aqui. O povo está chegando, viu, cara? Está chegando. Que bacana. Mandar um abraço aí para o Alex Peixe. Falou. A eterna secretária da Habitação também entrou. Eu vou mandar um abraço aqui, se me permitir, para o Fabinho Reis, que é o nosso vereador de Carapicuíba, que está aqui conosco. Falar que o Alex Peixe disse que vai patrocinar as próximas lives com a cerveja dele, ele será cobrado. O peixe é mão de vaca, isso é um milagre. Mas eu ia te perguntar um pouco sobre a vereança. Acho importante a gente falar disso, mas você me trouxe aqui alguma coisa bem interessante. Antes da vereança, me parece que é antes, aí você vai me contar. Você foi apresentador de TV? Não, na verdade, eu tive a oportunidade de ter um programa de TV já como vereador lá em Araraquara, né? Não foi antes, não. Foi depois, era um programa numa TV comunitária, chamava Cara a Cara com o João Farias. E eu entrevistava personalidades da cidade, autoridades, grupos musicais. Era um programa diverso,
um pouco engraçado, porque você sabe que eu também sou bem-humorado, então a gente se divertia bastante. Foi uma experiência muito legal, mas nada profissional. Foi algo mesmo, num período, numa oportunidade que apareceu, e eu dei uma de apresentador de TV, e toda vez que eu apresentava o programa, eu falava assim, quando acabava: Caio, não desliga não, porque o programa que vem pode não ser melhor que o meu, mas é diferente. Muito bom, muito bom. Então, se foi depois, eu vou trazer de novo para a vereança, secretário, e perguntar como foi essa experiência como vereador, mas mais do que a experiência como vereador, e aí a gente pode falar da importância do legislativo um pouco, mas como você chegou nessa primeira vereança. Então, o que o fez se tornar uma figura que alcançou a vereança em Araraquara? Conta pra gente. Putz, então, é uma história inusitada, cara, porque ela chega a ser engraçada. Eu sou nascido e criado em São Paulo, apesar de muita gente achar que eu sou do interior, né? Eu nasci no Campo Limpo, que é uma região da zona sul de São Paulo, do extremo sul. Fiquei no Campo Limpo até os 14 anos, depois mudei para a região do Jardim Ângela, onde eu terminei a minha fase de adolescência e juventude. E eu fui para Araraquara só no ano 2000, a trabalho. Na época, eu era um militante político do Partido dos Trabalhadores, eu deixei o PT em 2005, né, quando ingressei no Republicanos, mas eu fui para Araraquara por conta da política. E eu fiquei um período na prefeitura de Araraquara, no primeiro mandato do prefeito Edinho Silva, foi de 2001 a 2004, e eu casei novamente em Araraquara, né, com o meu loirão, que inclusive está participando aqui da live. E eu rompo com o PT, né, e com o governo do Edinho em 2004, a tendência natural é que eu voltasse para São Paulo, até porque as minhas raízes eram na cidade de São Paulo, meus amigos, familiares, enfim, minha história toda se deu em São Paulo, e você sabe que a eleição de vereador tem muito dessa história da amizade, de quem estudou com você, de quem trabalhou com você, de quem jogou bola com você, e eu não tinha nada disso em Araraquara, eu tinha a política e um amor, que foi o meu relacionamento com a Grace, que a gente acabou se conhecendo. Quando eu saí da prefeitura, eu falei, mostrando aquela firmeza que eu tenho, viu, Caio? Eu falei, Grace, nós vamos voltar para São Paulo, porque lá em São Paulo que está a minha vida. Ela olhou para mim e falou, volta você. Eu não, eu vou ficar aqui, eu nasci aqui. Eu falei, sim, senhora, então também vou ficar. Quem manda aqui sou eu, e eu fiquei. Só que o ficar me levou a continuar a militar na política. Eu deixei o PT, né, fui para o PRB, hoje republicano, né, e saí candidato em 2008, contrariando todas as estatísticas dos cientistas políticos. Eu consegui ganhar uma eleição para vereador no interior de São Paulo, que é uma cidade extremamente conservadora, Conservador, né? Né? Mesmo não tendo nascido lá, não tendo família lá, não tendo amigos lá, a gente conseguiu transcorrer, né, ultrapassar essa barreira em cima de ideias, daquilo que a gente defende. Eu me elegi em 2008 como 10º vereador mais votado, eu tive 1.737 votos à época, né? E na minha segunda eleição, na reeleição, eu fui o segundo mais votado da cidade, com 2.538, e em seguida eleito presidente da Câmara Municipal. Então foi uma experiência muito legal. O exercício no parlamento é um exercício difícil, porque você tem que praticar muito no parlamento a tolerância, que é algo, inclusive, que falta muito no Brasil hoje, entender que ali é um espaço de debate de ideias, um debate de posições, mas cada um respeitando o outro, né? Nós podemos ser adversários, mas não precisamos ser inimigos, né? E eu aprendi isso no parlamento, que o diálogo é fundamental. E o vereador, em especial, tem um papel fundamental, né? Eu estou vendo aqui o Fábio Riva, nosso líder. Ia citar, por falar em vereador, temos um aí. Que acabou de entrar. Ele, mais do que ninguém, sabe como é importante o papel do parlamentar para estreitar os laços e a ponte do poder público com a população. Porque é o parlamentar que está sempre mais perto da população, é quem conhece, de fato, em detalhes, as necessidades do cidadão. Então, eu respeito muito quem é parlamentar, quem exerce o mandato de parlamentar, porque eu sei o quanto é difícil você, primeiro, ganhar a eleição, e, segundo, exercer um mandato capaz de representar aqueles que o elegeram. Então, queria aproveitar, inclusive, a presença do Fábio aqui para render as minhas homenagens àqueles que disputam a eleição, principalmente aqueles bons políticos, né, aqueles bons parlamentares
que fazem por merecer o posto que estão, e o Fábio Riva com certeza é um deles. Mandar meu abraço também para o Fábio Riva, vereador, a gente estava falando de vereança. Aproveitar e também mandar um abraço para o Manuel Davi, que foi prefeito de Tietê, está aqui nos acompanhando também, mandou um abraço aqui. Ia trazer um pouco essa conversa agora que a gente for de política, vereança, e falou no começo de tecnologia, exatamente para fazer a provocação para o político, João Farias. O que é a política com a tecnologia agora e o que era sem, e qual a principal diferença disso que você enxerga? Eu acho que a principal diferença é de que a tecnologia permite que as pessoas conheçam e vivam a política nua e crua, na sua verdadeira essência, né? Você tem hoje, através da tecnologia, a possibilidade de saber literalmente de tudo que o político faz. Eu acho que esse é o lado positivo, a transparência, né? Você garantir que as pessoas possam acompanhar o lado bom e o lado ruim da política. E o negativo é que a tecnologia distanciou, às vezes, a gente das pessoas, né? E o político, para mim, é fundamental que ele tenha o tete-a-tete, que ele conheça, converse, dialogue olhando no olho, né? E a tecnologia também impede um pouco isso, porque distancia. Agora, muito pior do que isso, eu acho que a tecnologia traz, de forma muito acelerada, né, a propagação do ódio e da mentira. Acho que esse é o grande problema. Primeiro, por que do ódio? Porque as pessoas aqui, sem olhar no olho, elas são mais valentes do que, na verdade, parece ser. Então, ela se sente no direito de achar que ela pode fazer ou falar tudo o que ela quer, né? E, infelizmente, permite que se transmita através dessa tecnologia muita mentira. E a mentira repetida, muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Isso é um grande perigo, né? Então, eu acho que é uma ferramenta fundamental, a gente não vive mais sem ela, né? O mundo hoje não se enxerga sem a modernização e o avanço da tecnologia, mas ela mal usada é um mal muito, mas muito, 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 muito dolorido para a sociedade, principalmente para quem é vítima dessa mal utilização. Bacana, secretário. Você falou também, numa das suas falas, da pandemia e como a gente teve que ser criativo para se aproximar e manter algumas coisas. Você também postou, em algum tempo, você assistindo o BBB. E foi realmente um sucesso o BBB, esse último, talvez, principalmente. Aí a pergunta que eu quero te fazer é, você admira esses programas de relacionamento, enfim, reality shows, ou a pandemia te aproximou disso? Não, cara, deixa eu te falar, cara, eu sou uma pessoa que fui criado na periferia, com muita dificuldade, e vivendo o que todo mundo, cidadão comum, vive. Eu gosto de novela, né? Eu assisto reality, tenho as minhas críticas a esse tipo de programa, como um cidadão militante que busca construir um país melhor, mas eu assisto, porque você tem que extrair de tudo que tem de bom, né? Não é só tudo ruim, tem coisa boa também. Você, por exemplo, consegue enxergar um pouco o espelho da sociedade nesse tipo de programa. Então, eu sempre assisti, né? Eu assisto novela, eu assisto futebol, eu assisto reality, eu assisto show, eu assisto o Faustão, eu assisto o Rodrigo Faro, quando dá, eu assisto o Gugu, não assisto mais porque o Gugu não tem mais, porque infelizmente ele já foi. Eu assisto TV, né? Eu assisto Roda Viva, eu assisto o Globo News, né? Eu consumo o que as pessoas consomem no seu dia a dia, né? Eu não faço campanha política contra as coisas que passam na televisão. Quando eu posso, eu destaco a minha divergência com determinado programa, com determinadas situações que eu acho que não cabe para a TV nesse momento, enfim, mas eu não tenho preconceito, não. Né? E se quiser me chamar para o reality, me chama que eu vou também. Tá bom. Eu gosto, tá? Eu particularmente gosto. Um dia, quando você me entrevistar, eu te conto um pouco também. Mas achava importante entender isso. Deixa eu te mostrar aqui, secretário, a minha caneca do Mercado do Ipiranga, que fez 81 anos. 81 anos, eu ganhei uma também, viu? Você ganhou, né? Na semana passada eu tive lá o Aurélio Alegrete, grande amigo, que estava aqui assistindo também
o representou. Então, eu ia falar um pouco disso, né? Você agora na Secretaria de Abastecimento, daqui a pouco a gente dá um panorama geral dela, mas fazendo especificamente aqui por conta da caneca, o Mercadão do Ipiranga. Eu, quando subprefeito aqui de Ipiranga, conseguimos algumas reformas lá que há muitos anos não ocorriam, e hoje também a gente tem uma reforma lá. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua relação e o que você espera do Mercadão do Ipiranga e da Lapa especificamente, que são as duas regiões onde uma parte grande aqui do público acaba dialogando. Então, Caio, eu estou conhecendo agora a estrutura da prefeitura ligada ao abastecimento especial aos nossos mercados e os nossos sacolões, né? Eu acho que a gente precisa tentar encontrar uma identidade desses espaços como sendo espaços do povo de São Paulo, né? Então, eu te diria que a minha primeira impressão que eu tenho hoje é que quando você entra no mercado municipal, seja o da Lapa, seja do Ipiranga, você não tem identidade de que aquilo é do povo de São Paulo, de que aquilo é um espaço público e, consequentemente, ele tem que servir e agir no sentido de atender a população que ali frequenta, né? São espaços importantes que nos oferecem a possibilidade de você adquirir produtos de qualidade, em especial produtos ligados ao hortifruti, né? Mas acho que eles, ao longo do tempo, né, deixaram de ter essa identidade mais afetiva com o cidadão que ali vai, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar no sentido de revitalizar esses mercados para que a população entenda que eles são importantes para a economia local, que eles aquecem a economia do bairro, que eles agregam valor, que eles geram emprego, né? Mas que, acima de tudo, ele é do povo do Ipiranga, que mora no Ipiranga, porque foi o dinheiro dos impostos dos moradores do Ipiranga que garantiram que a prefeitura pudesse construir aquele mercado e ter ali permissionários, pessoas, inclusive, da própria região, pequenos empreendedores, pequenos empresários, que acabam sendo os proprietários dos boxes, né, que lá vendem seus produtos. Nós estamos preparando um trabalho no sentido de modernizar esses espaços, de revitalizar os mercados e os sacolões, primeiro, criando uma identidade visual padrão. O que é que falta? Hoje você vai nos mercados, cada um tem a sua identidade visual, e na maioria absoluta, essa identidade visual não tem nada da prefeitura, né? Então, quando você entra, ao você não se deparar com nenhuma placa da prefeitura, você já fica na dúvida de quem é aquilo. Dependendo de como é o mercado, você pode sair de lá achando que você entrou dentro do Extra Hipermercado, dentro do Magazine Luiza, enfim. Então, acho que a gente precisa criar essa identidade, mas aqui digo, são equipamentos importantíssimos para as regiões onde estão localizados. O mercado da Lapa é um dos mercados mais pujantes da cidade de São Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, na área de varejo, os mercados municipais têm um papel fundamental do ponto de vista da geração de emprego, da geração de renda e, acima de tudo, de aquecimento da economia local. Como tal, a gente tem que trabalhar para que eles possam ser melhores aproveitados, para que eles sejam um espaço, acima de tudo, agradável para receber a população que lá frequenta, que eu acho que é isso a nossa obrigação, tendo em vista, repito, né, que aquilo é um equipamento público, como tal, tem que ser tratado como público. Bacana, secretário. Você conseguiu dar um panorama geral do abastecimento? Então, eu vou aproveitar para ir passando aí por suas experiências aqui em São Paulo, que foi, primeiramente, a Secretaria do Esporte, que apesar de pouco tempo, você deve ter um pouco nos contar dos desafios que você enfrentou lá no esporte e algum legado que você lembre de ter conseguido deixar. Modéstia à parte, nós deixamos alguns, viu, Caio? Eu poderia aqui citar, até para não ser muito longo no caso do esportes. Primeiro, a gente garantia a continuidade do processo de concessão do Pacaembu, que hoje é um espaço que vai poder receber futebol como recebia, mas também pode receber outros eventos, e antes servia apenas para atender os poucos privilegiados do Pacaembu que utilizavam o Pacaembu como clube particular, né? Foi nós, inclusive, que soltamos uma portaria acabando com a proibição de outras pessoas dos clubes municipais espalhados na cidade em poder ter acesso aos equipamentos do Pacaembu, que, por incrível que pareça, e as pessoas não sabem, né, quem tinha, por exemplo, a carteirinha do clube lá do Ipiranga, se fosse do Pacaembu, não podia entrar na piscina.
porque para entrar na piscina do Pacaembu só com a carteirinha do Pacaembu. E isso não servia para os outros clubes. O do Ipiranga podia entrar no da Moca, podia entrar no de Santa Amaro, utilizar a piscina, mas não podia do Pacaembu. Nós mudamos isso para que o Pacaembu pudesse ser utilizado para todos. Criamos o programa Fim de Semana no Pacaembu, onde a gente levava a comunidade dos outros clubes, principalmente na periferia, para passar um fim de semana no Pacaembu. Fizemos a maior virada esportiva da história de São Paulo no que diz respeito à participação de entidades com projetos para participar da virada. E fui o responsável em trazer para a cidade de São Paulo a Taça das Favelas. Né? Apesar do Carlos Bezerra, ele não está aqui, o Carlos Bezerra fica falando por ele que trouxe a Taça das Favelas. Ô, Carlos, não foi você não, tá? Quem trouxe fui eu. Você tocou e foi lá entregar medalha no dia da final. É uma brincadeira, porque o Bezerra tocou depois do projeto, mas fomos nós que trouxemos para São Paulo a Taça das Favelas, que é um evento que tem uma simbologia muito forte, né? Que é você praticar um campeonato com as comunidades da nossa cidade, eu acho importante. E a gente começou um trabalho de revitalização de vários CDCs, não deu para dar continuidade, porque nós deixamos a secretaria, mas eu, modéstia à parte, confesso aqui que encontro muita gente do esporte, eles falam que tem saudade de mim, viu, Caio? Que legal deixar o legado e você ter esse retorno aí do pessoal da secretaria. E aí, entrando na continuidade do seu trabalho, você vira, então, por quase 2 anos, secretário da habitação que é talvez um dos programas maiores do Estado, não só da nossa capital. E queria que você falasse um pouco disso e falasse um pouco também do modelo de PPP da habitação, que é inovador na cidade, eu acho que vale um destaque também. Então, Caio, com certeza, para mim foi a melhor e maior experiência, o maior desafio que eu já tive na minha vida. Você falar em habitação numa cidade onde você tem, só no cadastro da Coab, mais de 400 mil pessoas inscritas, onde você tem, morando em áreas de risco, né, ou em áreas de preservação de mananciais, ou em áreas verdes, mais de 2 milhões de pessoas em situações precárias, muitas delas, inclusive, sem rede de esgoto, sem infraestrutura nenhuma, com certeza é um dos maiores desafios da cidade de São Paulo e do Brasil, né? E é um problema que não se resolve nas próximas gerações. Mas é possível fazer bastante coisa quando você tem vontade política e, acima de tudo, compromisso com as pessoas que mais precisam. E foi isso que eu tentei deixar nesse período. A gente acelerou as entregas das unidades habitacionais, em especial em parceria com o governo federal, do Minha Casa Minha Vida, que estavam paradas, né? Nós agilizamos o processo de regularização fundiária de centenas e centenas de milhares de pessoas que moram em locais consolidados de São Paulo e que não tinha, né, o título da sua casa, não tinha matrícula, ou seja, não tinha identidade, ela não podia receber uma correspondência, ela não podia abrir um financiamento, ela não podia fazer um empréstimo bancário, porque ela não tinha como comprovar endereço, né? E a gente conseguiu entregar, só no período que eu fiquei na secretaria, mais de 70 mil títulos de regularização fundiária. Mas o maior legado que a gente deixa na área habitacional da cidade de São Paulo é o programa criado na nossa gestão, junto com o prefeito Bruno Covas, que é o Pode Entrar. É um programa habitacional que vem para substituir a ausência do governo federal para a política habitacional para a população que não tem renda. O maior problema que nós temos na área da habitação hoje, Caio, é você garantir acesso à unidade habitacional àquela pessoa que não tem renda ou tem uma renda informal, que não tem como comprovar a sua renda e fazer um financiamento, ou que está com o nome negativado e, por conta disso, não consegue pagar o financiamento. E o Pode Entrar vem exatamente para atender essa população, né, que tinha antes a expectativa de ser atendida pelo Minha Casa Minha Vida, que o governo atual acabou, não existe mais um programa para atender essa população. A Câmara Municipal, semana passada, inclusive, transformou o Pode Entrar em lei, ou seja, então, é um programa que agora se institucionaliza de fato na cidade de São Paulo, é um programa que vem para ficar independente dos prefeitos que passarem pela cidade. O Pode Entrar é uma lei que precisa ser cumprida. Isso é um legado que o prefeito Bruno deixou para a cidade de São Paulo. E eu tenho muito, mas muito orgulho
de poder dizer que ele tem o nosso DNA. Ele não foi construído só por mim e pelos técnicos da habitação. Ele teve a participação efetiva dos técnicos da Coab, dos representantes de entidades do movimento de moradia da cidade de São Paulo, dos membros do Conselho Municipal de Habitação, que de uma forma ou de outra deram contribuição para a construção desse programa, que eu repito, agora se transforma em lei, e mais do que isso, vai iniciar muita produção de unidade habitacional ainda esse ano na cidade de São Paulo para a população que mais precisa. E se não bastasse esse programa, a gente ainda tem a PPP da habitação, que é fundamental para agregar valor, principalmente para aquela população que tem acesso ao crédito, mas não consegue o financiamento porque a sua renda é muito baixa, né? Ou porque os critérios da financiadora não lhe permitem, a PPP da habitação garante, através da parceria com a iniciativa privada. Primeiro, que eles façam um investimento antecipado, né? Eles vão construir as unidades sem que a prefeitura precise, de imediato, colocar nenhum real. Segundo, né, que eles vão apresentar, junto com a unidade habitacional, toda a infraestrutura necessária em torno daquela unidade. E terceiro, que junto com o Pode Entrar, a gente consegue fechar, né, os dois elos de quem necessita de habitação em São Paulo. Tanto a população que tem dificuldade em comprovar renda ou ter acesso ao crédito, quanto aqueles que têm essa possibilidade, mas falta, inclusive, demanda no mercado. Então, a gente também, além disso, fez muitas outras ações, como a renovação do auxílio aluguel em São Paulo, que tinha gente recebendo auxílio aluguel morando na Bahia, no Pernambuco, em Salvador, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, sem estar vivendo em São Paulo. Mas eu queria deixar aqui como principal mesmo a questão do Pode Entrar, que eu não tenho dúvida nenhuma, que é o maior legado que São Paulo já pôde produzir em momentos tão difíceis como o que a gente vive hoje na área da habitação. Bacana, secretário. Eu sei que, como gestor público, todas as nossas ações, elas são importantes, são marcantes, principalmente para aqueles que a gente podendo impactar diretamente na vida. Mas diante dessa sua experiência em 3 secretarias aqui na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, eu queria que você compartilhasse com a gente um dia que você se recorda como muito bom nessa sua experiência na gestão aqui em São Paulo, e um dia que não foi tão bom assim. Você pode lembrar isso para a gente? Um dia marcante positivamente, um nem tanto assim. E, aliás, antes de você responder, só dizer que quem quiser deixar pergunta pode colocar aqui embaixo. Eu vou te falar um dia que ele foi um resumo das duas coisas. No mesmo dia, a gente teve uma questão muito importante, positiva, e no mesmo dia uma questão muito negativa. Nós estávamos trabalhando para entregar o conjunto Osório, na Zona Leste, para uma população que tinha sido removido, se não me engano, da região da Aldeinha, na Zona Leste, há mais de 10 anos, estavam no auxílio aluguel, aguardando a solidariedade habitacional, né? A solidariedade habitacional estava praticamente pronta, faltando detalhes de documentação para a gente poder marcar a data de entrega, né? E eu estava em Araraquara, né, quando eu recebo uma ligação à meia-noite dizendo de que o Osório tinha sido invadido, né? Eu saio de Araraquara à meia-noite em direção à Zona Leste, chego 3 horas da madrugada na Zona Leste e inicio um processo de negociação com os invasores para que a gente pudesse devolver o Osório a quem de direito. Porque, veja, uma coisa é você invadir um prédio vazio, que não funciona nada, que era um escritório, e ainda assim é discutível porque nós estamos falando de propriedade privada. Outra coisa é você invadir um prédio que está pronto para ser entregue para a população pobre que durante anos esperou aquela oportunidade e viu naquele dia o seu sonho praticamente ruir. Eu vivi ali, um conflito muito grande de emoções. Primeiro que a gente queria garantir a retirada dos invasores do prédio sem que a gente tivesse qualquer tipo de conflito. E segundo, a gente queria demonstrar para aqueles que tinham direito de, em breve, ocupar aquele prédio, de que a gente ia dar uma solução para eles. E era uma cena engraçada, porque estavam todos no local, na rua, numa área de isolamento que a polícia fez, chorando, porque estavam vendo aquele monte de gente que invadiu o prédio. Gente essa que você tinha de tudo. Você tinha família, você tinha gente séria, você tinha crime organizado, você tinha gente que cobrou para as pessoas participarem da invasão. Uma tremenda confusão, né? Então foi um dia triste ter que viver aquilo, né? Mas também
foi um momento feliz na hora que a gente conseguiu retirar os invasores e devolver para aqueles que estavam ali esperando, angustiados, achando que o seu sonho não tinha sido realizado mais, não iria mais se realizar, dizer para eles que a gente tinha tomado de volta o Osório, né? E a partir disso a gente poderia entregar para eles na data certa, porque não se pode, em hipótese alguma, admitir invasão em prédio que está pronto para ser entregue para a população carente, população pobre, né? Eu acho que tudo na vida tem limite. Eu toparia até discutir, se aquele prédio não fosse usado para habitação para gente pobre, uma outra forma de negociação, né? Mas naquela situação a gente não tinha outro caminho em senão dizer que a ordem ia ser restabelecida. Então aquele dia para mim foi um dia tenso, difícil, talvez o maior desafio na minha vida enquanto agente público, de ter que tomar uma decisão, como por exemplo falar para a polícia entrar, né? Enfim, são coisas difíceis, viu, Caio? Um momento difícil, o Peixe acompanhou de perto isso comigo lá em loco o tempo inteiro, a gente passando essa tensão, mas se tiver que te dizer assim, foi isso, claro. Legal. O dia da assinatura do Pode Entrar também foi espetacular, mas esse dia teve os dois elos que são gravados, eu lembro sempre muito isso. Eu vi que o Divaldo, do Jornal Acontece, entrou aí, ele acompanhou de perto isso também. Mandar um abraço para o Divaldo lá da Zona Leste. Muito legal compartilhar essa lembrança, a gente aprendeu muito aí com essa experiência que você passou para a gente, e uma reintegração de posse a gente sabe que ela é sempre muito complexa. No caso, e na situação que o secretário falou, e isso extrapola ainda mais. O Vitor mandou uma pergunta aqui bacana. Em Araraquara, qual a relação do poder público com a ferroviária, nossa querida ferroviária? Vale, Ferrinha! Então, o poder público tem um papel fundamental na ferroviária a partir, principalmente, da década de 2000. Né? A ferroviária, que já tinha sido um time tradicionalíssimo do futebol brasileiro, não só do futebol paulista, chegou, inclusive, às semifinais de campeonato brasileiro, estava passando uma situação muito difícil. Pra você ter uma ideia, a ferroviária disputava só o campeonato paulista na Série B, que seria a 4ª divisão do campeonato paulista, cheio de dívida, com estádio prestes a ser penhorado, né? E na época em que, pese as minhas diferenças políticas com o atual prefeito da cidade, o Edinho Silva, ele teve um papel importante, primeiro, em fazer com que o estádio municipal se tornasse da prefeitura, né? Segundo, em contribuir com a transformação da ferroviária em Ferroviária S.A., para que ela pudesse sair das dívidas que tinha, principalmente das ações de penhora, que todas as oportunidades que ela conseguia algum recurso, algum reclamante penhorava o recurso em banco, e com isso começar a repensar a estrutura do futebol. O projeto deu certo, né? Tanto é que a ferroviária hoje está de novo na elite do futebol paulista, está na Série A1 já há alguns anos, está disputando a Série D do Brasileirão esse ano e tem um apoio muito efetivo da prefeitura. O único problema que eu acho é que a prefeitura hoje se envolve demais, né, na administração do futebol da ferroviária. Isso não é papel da prefeitura, né? Então, isso é uma crítica que eu faço. Eu acho que a ferroviária precisava, do ponto de vista da gestão do futebol, ter menos interferência, em especial do prefeito da cidade. Mas que a prefeitura teve um papel fundamental no resgate da ferroviária para o futebol de São Paulo e do Brasil, você pode ter certeza que vai ficar na história da cidade de Araraquara, porque de fato teve. Bacana, bacana. Obrigado aí, Vitor, pela pergunta. Nívia, boa noite, mandou um abraço aqui pra gente. Eu vou caminhar para algumas perguntas finais, secretário. Serão 5 perguntas finais aqui para a gente arrematar essa nossa conversa. E uma, ela trata mesmo de Novo Araraquara, e eu queria falar uma diferença e uma semelhança entre Araraquara e São Paulo. Uma diferença e uma semelhança? Diferença tem várias. Eu posso falar 2 diferenças? Claro, vai, 2. Então vamos lá. Primeira diferença de Araraquara para São Paulo. Você marcar uma reunião às 8 da manhã, sair de casa às 10 para as 8. E não chegar atrasado. Essa é a diferença básica. A segunda diferença, você parar no farol, na avenida, às 3 horas da madrugada, com o vidro aberto, e esperar ele abrir, que você não vai ser assaltado.
Uma Bacana. semelhança. Uma semelhança, é isso? Uma semelhança. Tanto Araraquara quanto São Paulo são duas cidades extremamente pujantes, cada um dentro da sua proporção. Araraquara é uma cidade estratégica para a economia do estado de São Paulo, principalmente na área do agronegócio. Né? E tem um povo maravilhoso, assim como é o povo paulistano. Você também tem muito nordestino lá na cidade de Araraquara, e lá tem algo que não se acha em lugar nenhum, que é a minha loira, minha esposa, que eu conheci lá, que eu sou completamente apaixonado por meu loirão. Bacana. Secretário, João Farias, depois de São Paulo e Araraquara, qual a terceira cidade mais interessante que você conhece? Que eu conheço É. no Brasil, não é aquela mentira. A terceira mais interessante. Viena, na Áustria. Por quê? Primeiro porque minha irmã mora lá e eu tive a oportunidade de ir para Viena para conhecer o meu sobrinho, né? Senão não conheceria. Porque é uma cidade que você vê que quando o Estado está presente de fato na vida das pessoas, as coisas funcionam. Né? Viena é uma cidade muito organizada, é uma cidade muito limpa, é uma cidade muito bonita, é uma cidade onde a diferença social ela não é tão escrachante como é no Brasil, como é em São Paulo. É muito raro você encontrar em Viena, por exemplo, um morador de rua. É muito raro você encontrar em Viena alguém pedindo esmola na rua, porque o Estado cuida das pessoas. Eu acho que é essa a referência para a gente que milita na área pública, é ter esse entendimento. Né? O Estado, de fato, ele ocupa os espaços. Então, você não vê, numa cidade como Viena, que é uma cidade, claro, de um país de primeiro mundo, então isso tem que ser levado em consideração também, né? As diferenças tão normais que a gente vê como você na condição de subprefeito, como, por exemplo, construção irregular, falta de respeito com o espaço que você tem que deixar da tua casa para o alinhamento da calçada, da rua, né? O lixo jogado fora de hora do teu portão no dia que não vai passar o caminhão, enfim. É uma cidade que respeita e é organizada do ponto de vista do que estabelece o poder público. Né? Então, eu acho que isso não é só uma questão de presença do Estado. Sim, de presença do Estado, mas de educação. As pessoas lá se educam e entender de que elas têm que cuidar da sua cidade. E quando você ajuda a cuidar daquilo que é teu, claro que vai funcionar muito melhor. Então, eu tive a oportunidade de conhecer e me marcou muito essa organização da cidade, cara. Tem problemas, como aqui também tem trânsito, né? Mas é uma cidade muito organizada do ponto de vista das suas regras. As pessoas literalmente respeitam a regra e o Estado cumpre com a sua obrigação. O secretário o Marcelo, que é presidente da Estrada de Ferro Campos do Jordão, está falando que Pindamonhangaba é melhor que Viena. Ali. Ele falou que sou eu fazer o contrário. Como gestor público, se você pudesse extinguir por decreto um sentimento, qual seria? Como? Repito, desculpa. Como gestor público, se você pudesse extinguir por decreto um sentimento, qual seria? O sentimento de você sentir... Como é que eu posso te falar, rapaz? Se sentir... Cara, tá na ponta da língua, mas deu branco a frase. Se sentir inerte, pronto. Não quero ser inerte, eu quero ver o problema e quero resolver. Né? Muitas vezes a gente se sente assim, acho que você na condição de subprefeito, eu na condição de secretário, né? A gente vê o problema, quer resolver, mas não pode, não consegue. Foge da nossa capacidade, seja financeira, competência legal. Isso é muito ruim. Né? É muito ruim você saber que você poderia fazer se você pudesse, mas você não faz porque você não pode. Eu, literalmente, soltei um decreto extinguindo isso. Eu queria fazer tudo que eu quisesse, do ponto de vista da boa gestão. Né? Eu sei que eu só posso fazer o que eu posso. O que eu não posso, não tem jeito. Isso é muito ruim. Queria fazer mais. Bacana, bacana. E uma motivação que lhe faz seguir na vida pública? Minha família, minha esposa, meus filhos, né? Minha gratidão em poder estar vivo e ter eles do meu lado, em poder retribuir para São Paulo tudo que São Paulo me deu. Eu comecei a trabalhar em São Paulo como office boy com 11 anos de idade. Eu costumo dizer que eu me formei nas ruas de São Paulo, Caio. Eu vim, inclusive, terminar o meu ensino médio já adulto. Eu
tive que parar com 12 anos na quinta série para poder trabalhar e ajudar em casa. E eu saía do Campo Limpo para trabalhar na Rua Barão Tapetininga, aqui no centro, né? Então, a Rua de São Paulo foi uma grande escola para mim. Então, eu tenho uma gratidão porque eu costumo dizer que aonde eu estou hoje, eu sou um grande privilegiado, eu sou um sobrevivente. Eu fugi das estatísticas. Possivelmente, na estatística, eu era mais um que poderia ter ido para o mundo do crime, para o mundo das drogas, né, que possivelmente poderia não estar aqui, como tantos amigos que eu fiz na minha adolescência não estão mais aqui, foram vítimas da violência ou estão presos. E eu, olha, quem diria, cara, eu sou secretário da cidade de São Paulo, de uma das maiores cidades do mundo, né? De uma cidade que é maior que 151 países. Eu ouvi isso do Bruno Covas, indo de helicóptero com ele para a Zona Leste, fazer entrega de título de regularização fundiária. Ele falou, João, São Paulo é maior que 151 países. E eu tenho o privilégio de poder dizer que eu estou como secretário na prefeitura, já tive o privilégio de ser secretário em 2 áreas importantes e estou tentando dar o máximo de mim para retribuir essa oportunidade, esse privilégio, fazendo o que eu sempre aprendi com meus pais, fazendo bem, cara. Eu acho que quem faz o bem, dorme bem, né? E eu busco fazer o bem para dormir bem todo dia. Muito bacana. Muito E bacana. durmo bem! Eu durmo! E para finalizar, secretário, quem vai ser menos pior quarta? O meu São Paulo ou o seu Corinthians? Não dá para responder, porque bicho, nós estamos lascados, cara. Tá ruim, né? Sincero para você, eu tô tão desanimado com o time do Corinthians que nem assistir o jogo eu tô assistindo para não passar raiva, cara. O time é muito ruim. É um dos piores times do Corinthians que eu vejo nos últimos 15 anos. E eu falo de futebol porque, primeiro, eu gosto muito, você sabe. Eu jogo bola, eu sou torcedor, eu sempre fui no estádio. O time do Corinthians é uma vergonha, ele é medíocre. Não é o caso do time do São Paulo. O time do São Paulo não é ruim, né? Em que pese eu torcer para que vocês caiam, tá? Eu espero que continue perdendo, mas para ir para a segunda divisão. Mas o time não é ruim, é um bom time, que eu acho que ainda vai se encaixar. Não é o caso do meu Corinthians, cara. Nós é só nós estamos lascados mesmo, nós estamos lascados. O time é ruim, é muito ruim. Eu acho que os dois, se continuar do jeito que está, dança quarta-feira. Dá para dançar os dois ou não? Não, né? É um contra o outro. Então, fica difícil, né? Vai terminar. Alguém vai ter que ganhar. João. Capaz de ser empatado, viu, Caio? Vamos jogar no empate, vamos apostar no empate. Na verdade, essa foi só para quebrar o gelo e foi uma forma também de eu descontrair e agradecer a sua disposição em estar aqui conosco essa hora. Foi muito bacana te ouvir. Eu acho que daria para perguntar e aprofundar todos os temas, mas legal é assim, deixar um gostinho de quero mais. Quem sabe um dia a gente retoma aqui uma nova conversa. Você fala de futebol, começa os corneteiros. O Semi fala assim, começa a torcer pro Palmeiras. Vocês não tem nem copinho mundial, vem falar com a gente, Semi? Pelo amor de Deus. Quando você tiver mundial, eu e o Caio conversa com vocês, né, Caio? Pelo amor de Deus, Caio. Eu tenho 3. Mundial. Nós temos 2. É discutível, mas não vamos. Hoje não é esse momento. João, manda seu boa noite pro pessoal e de minha parte agradeço demais. Eu que agradeço, estava com saudade de fazer live. Pô, muito legal bater um papo com você. Parabéns aí pela tua iniciativa de toda semana estar trazendo alguém aí para conversar contigo. Espero que você tenha gostado, que as pessoas que por aqui aguentaram ficar até o final tenham gostado também. É sempre muito bom, né? Vamos ver se a gente faz novamente um próximo aí. Obrigado mesmo, cara. Obrigado. Da próxima vez eu vou vir tão relaxado que eu vou trazer um uísque e vou fumar um cigarrinho. Beleza? Um abraço. Obrigado, amigo. Fica com Deus. Valeu. Amém. Tchau, tchau.